pela Rua Lusitana, número 1055, no centro de Campinas, e através do link disponível na capa do site www.campinas.sp.leg.br. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, muito boa tarde para você. Bem-vinda, bem-vindo você que acompanha a nossa programação da TV Câmara Campinas nesta terça-feira. Nós falamos ao vivo do Teatro Bento Quirino, no centro de Campinas, para dar início à 4ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. Quem preside essa comissão é o vereador Paulo Gaspar, que no final conversa um pouco com a gente aqui ao vivo. Vamos ver. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos que nos assistem em casa pela TV Câmara. Hoje nós vamos dar início à nossa reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia, a 4ª reunião ordinária. E temos aqui nossas convidadas ilustríssimas, a professora Ana Arte, da Unicamp, a professora Ana Zeri, do CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisas de Energia em Materiais, a professora Liu Lin, que também é do CNPEM, e a professora Silvia Casenave, da PUC Campinas. Gostaria de lembrar que os outros membros que fazem parte dessa comissão são o vereador Major Jaime, Major Jaime é suplente, vereadora Paola Miguel, vereador Paulo Haddad, vereador Arnaldo Salvetti e vereador Carmo Luiz, e essa comissão é presidida por esse vereador, Paulo Gaspar. Quero agradecer muito a presença das 4 ilustríssimas professoras aqui, que já vou passar a palavra em seguida. Antes, eu gostaria de agradecer aqui as pessoas presentes. A Miriam Antunes, a Gisela Pupo, a Silvana Monteiro, do lado da Adriane, quem chegou agora? Ana Ferrugem. Legal. Agradecer aqui a Adriane Carvalho, que se esforçou muito para a gente estar aqui, toda a logística do evento. O Matheus Coimbra, que está aqui nos assessorando. Agradecer todo o cerimonial da TV Câmara, que nos ajuda aqui nessa transmissão. E vamos ver aqui. Além... Está aqui Ana Justina Ferrugem, a Silvia Liulin, aqui eu já falei o nome de todo mundo, tá? Então antes de passar a palavra para a professora Ana Arte, eu tenho um texto aqui do nosso querido Swift Yaguchi, que é nosso voluntário, e ele escreveu um texto aqui em homenagem às professoras, e eu vou ler. E antes eu também queria agradecer o diretor do CNPEM, o José Roque, por ter propiciado também aqui, nós estarmos aqui hoje falando do trabalho dessas 4 cientistas, né? Prezado vereador Paulo Gaspar, presidente dessa comissão de CIT, prezadas professoras que vieram representar a ciência de Campinas, mostrando também a força feminina na ciência e na educação da ciência desta nossa cidade. Prezados vereadores que manifestam seu apoio à força das mulheres na ciência, citando a vereadora Paola Miguel, hoje ausente por motivos de saúde, mas que sempre manifesta seu apoio a essa comissão, e a vereadora Guida Calisto, que tem sido uma força no apoio à educação, principalmente no Instituto Federal São Paulo, o IFESP. Gostaria de parabenizar a realização dessa reunião e o simbolismo da força das mulheres cientistas como inspiração para os estudantes que serão a futura geração no caminho da ciência de Campinas, do estado de São Paulo e do Brasil. Campinas é conhecida como a cidade da tecnologia e há um esforço muito grande para promover mais tecnologia, que é o estado da técnica. Mas Campinas compete com muitas outras cidades brasileiras também de tecnologia, e assim como o Brasil tem dificuldades de sobressair na tecnologia, Campinas também tem dificuldades de sobressair.
Não vou analisar as razões estruturais, pois a cidade tem talentos individuais de sobra, assim como o Brasil tem talentos individuais que não perdem na competitividade mundial. Já na ciência, Campinas, assim como o Brasil, tem muito potencial e oportunidades ainda para a vida ser forte contribuidor no estado da arte e sobressair. As professoras aqui presentes representam a força, principalmente feminina, para buscar essa liderança na ciência. Caro vereador Paulo Gaspar, chama a sua atenção para que, na sua condição de presidente dessa comissão, saiba influenciar o Executivo Municipal, Estadual e Federal para a necessidade de apoio estrutural e financeiro para a ciência. É da ciência que saem as bases para as novas tecnologias, o investimento em ciência se multiplica exponencialmente, muito mais que o investimento em tecnologia. As professoras dessa mesa de reunião simbolizam as fontes de inspiração para chamar os estudantes no caminho da ciência. Fico na torcida para que essa inspiração delas tenha um efeito multiplicador bem grande e agradeço a oportunidade de manifestar meus pensamentos. Muito obrigado. Obrigado, Swift Agush, que deve estar nos acompanhando aqui, ao vivo pela TV Câmara. E eu passo, então, a palavra à professora Ana Arte, da Unicamp. Agora não vai ligar. Boa tarde a todos e todas. Muito obrigada pelo espaço, né, para estar aqui hoje com todos vocês, com quem está em casa nos acompanhando. É uma honra estar aqui representando, né, parte do que é, né, uma pequena parte do que é e do que faz a Unicamp como ciência. Eu vou me apresentar rapidamente, vou falar um pouquinho do que eu faço. E vou passar, né, a palavra para as minhas colegas, que, na verdade, eu vim ouvir elas, né, e não eu mesma, assim, não vim aqui escutar minha própria voz. Mas, assim, a ideia toda dessa tarde com vocês era mostrar um pouco do que é o potencial de produção de conhecimento de Campinas como polo tecnológico e científico e de produção de conhecimento. Então, junto com as minhas colegas, toda a organização, junto com a equipe do vereador Paulo, foi um pouco essa construção de mostrar o nosso lugar dentro de Campinas. Então, eu sou professora do Instituto de Biologia da Unicamp e coordeno um projeto chamado Blogs de Ciências da Unicamp. Esse projeto tem como intenção trabalhar com divulgação científica, que seria o quê? Na verdade, toda a nossa missão, todo o nosso grande objetivo é tornar a ciência uma ferramenta de pensamento. Então, a ciência como mais do que um produto, quando a gente pensa em ciência, principalmente agora nós pensamos muito em vacinas ou medicamentos para sair, ou começar a sair de todo esse enfrentamento que nós tivemos nos últimos anos, mas a ciência é muito mais do que isso. Antes de nos apresentar um produto, a ciência ela é uma ferramenta e um modo de pensar. Então, eu vim trabalhar um pouquinho essa ideia hoje, junto aqui com as minhas colegas, e apresentar o nosso trabalho. Então, eu sou coordenadora desse veículo de divulgação científica. Nós atuamos aqui em Campinas desde 2015 e nós somos atualmente o maior portal de divulgação científica com material escrito, a partir de blogs do país. Nós, na verdade, somos um dos maiores da América Latina. E nós somos o primeiro portal também de divulgação científica a ter um site exclusivo, por exemplo, sobre Covid-19 no início da pandemia. E isso só é possível de ser feito, aqui está projetando, eu não sei se está aparecendo para todo mundo, mas está projetando a nossa plataforma e os nossos especiais, que são quando nós promovemos uma organização coletiva de produção de conhecimento. Então, nós temos 4 especiais: protagonismo feminino na ciência, ciência e cultura pop, o da Covid-19 e o especial política, que foi feito em 2018 e agora de novo em 2022. Todo esse esforço, ele é um esforço coletivo, exatamente porque nós temos como... Obrigada. Nós temos como princípio que a ciência não se faz sozinha. Aqui vai falar tanto eu quanto as professoras e colegas de outros centros. E embora nós estejamos aqui falando em nosso nome, a gente representa um conjunto de pessoas trabalhando conosco, produzindo conhecimento e buscando uma relação com a sociedade a partir desse conhecimento. Então, a divulgação científica, ela busca fazer essa ponte,
entre a produção científica dentro dos muros acadêmicos, dentro dos centros nacionais de pesquisa, com a sociedade. Então, divulgar a ciência é mais do que só apontar os resultados de um laboratório, falar da última novidade da vacina, qual é o último medicamento, o último grande equipamento que nós podemos montar, elaborar, né? Mas é se posicionar em relação à importância desse conhecimento científico e ser responsável por essa produção, pela divulgação e pela atuação do conhecimento na nossa sociedade. E eu trago uma frase do Carl Sagan, que eu acho que não tem como falar de ciência e de divulgação científica sem citar ele, né? E ele diz exatamente isso, que a ciência é mais do que um conjunto de conhecimentos, é um modo de pensar, é um modo de interrogar o universo cientificamente, com um conhecimento profundo sobre as falhas humanas. E Sagan, ele traz essa ideia, então, a partir tanto dessa produção que é coletiva, que é um conjunto de pessoas trabalhando junto, pensando juntos para, né, pensar a sociedade, para interrogar de que maneira a gente pode viver mais e melhor, né? Mas também se dando conta, ao perguntar sobre o universo e sobre a sociedade, onde nós estamos falhando. Então, admitindo a falha da nossa sociedade, as falhas, né, como espécie, como conjunto de pessoas, porque a ciência é sobre se questionar para poder andar, né, para outro lugar. Então, esse é um pouco o nosso trabalho dentro do blog Ciências da Unicamp, dentro da universidade, é trabalhar com essa produção de conhecimento e divulgar socialmente a partir dessa noção de responsabilidade social com o conhecimento. Eu queria ressaltar que dentro do projeto também, nós somos cerca de, assim, acho que toda a equipe administrativa e científica do projeto e as produtoras de conteúdo, nós somos cerca de 600 autores, né, e autoras que já passaram pelo projeto, sendo que 80% são de mulheres, né? Então, também é um projeto que tem, assim, desde a sua organização até a produção de conhecimento coletiva, está nas mãos também de grandes cientistas da nossa universidade. E aí, para falar, então, mais sobre essa ciência, né, de Campinas e como ela é feita e o que a gente faz, para além da Unicamp também, a ideia era mostrar um pouco esse outro conjunto de instituições e de colegas, né, se reencontrar depois desse tempo pandêmico, falar um pouco sobre o que cada uma faz e como a ciência é produzida em outros espaços, né? Então, eu vou pegar minha colinha aqui para apresentar as colegas, porque eu não sei os currículos de cor, né, gente? Eu sou uma pessoa distraída. E eu vou começar primeiro com a professora Silvia, que está aqui ao meu lado. A professora Silvia de Oliveira Santos Casenave, ela é doutora em toxicologia e mestre em análise toxicológica pela USP, é perita criminal toxicologia do Instituto de Criminalística de Campinas, de 1987 a 2018, professora titular de toxicologia da PUC de Campinas, desde 1979, superintendente de toxicologia da Anvisa, nas gestões de 2014 a 2016, e realizou estágio de pós-doutoramento em toxicologia de alimentos na FEI Unicamp. É especialista em drogas de abuso com título conferido pela ONU, coordenadora da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas do município de Campinas, coordenadora do Grupo Técnico de Toxicologia do CRF São Paulo e tem experiência nas áreas de toxicologia, atuando principalmente nos seguintes temas: drogas, toxicologia, dependência, análise toxicológica, prevenção, redução de danos, tabaco, agrotóxicos e regulação. Boa tarde, professora. Obrigada pela presença. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria muito agradecer o vereador Paulo pela oportunidade de estar aqui presente. Queria agradecer também a professora Ana pelo convite especial que ela me fez. E queria cumprimentar as professoras que estão aqui comigo também, das quais eu tenho um maior orgulho, maior admiração, né? Aliás, por todas. E então é uma grande honra estar aqui e falar um pouquinho da minha área de atuação, da toxicologia. Eu vou já aproveitar, fazer só uma pequena alteração no currículo, né? Eu fui coordenadora da Coordenadoria de Drogas aqui, né? Não sou mais. Agora eu estou como coordenadora do Grupo Técnico de Trabalho de Toxicologia do Conselho Regional de Farmácia.
e estou como professora da pós-graduação da PUC ainda. Mas durante a minha vida profissional, eu segui 2 caminhos paralelos, né? Eu sou farmacêutica, né? Então toda a minha formação ela vem, né, com a base da farmácia e de tudo que a farmácia oferece, que é uma infinidade de possibilidades de atuação. E dentro dessa linha eu fui fazer, então, escolhi uma delas, que é a toxicologia, e fui fazer a pós-graduação, primeiro em toxicologia de alimentos, e depois eu comecei a trabalhar com a questão das drogas, principalmente o foco das drogas ilícitas, porque aí eu já era perita criminal e trabalhava no laboratório de toxicologia, no qual eu me aposentei, né? Então eu comecei a minha vida profissional aqui em Campinas, no laboratório do Instituto de Criminalística. Na época era Instituto Médico Legal, né? Depois teve uma mudança de laboratório. E eu me aposentei neste laboratório, né? Então foram um pouquinho mais de 30 anos de trabalho com análise toxicológica, né? E aí é interessante mostrar que nessas duas linhas paralelas, né? Que não foram tão paralelas assim, porque na verdade a gente ficava cruzando o tempo todo, eu se afastava e cruzava, que é a docência, né? E o meu trabalho de perita criminal e o trabalho de perícia. E eu estava pensando antes de vir para cá, né, inclusive pensando no trabalho de pesquisa, né, excelente que as professoras aqui fazem e nas grandes competências que a gente tem na cidade, nas universidades que nós temos aqui, né, nos trabalhos que são desenvolvidos de pesquisa. E eu estava pensando assim, mas eu fiz mestrado e doutorado, mas o meu dia a dia, como é que era a pesquisa do meu dia a dia, né? E aí eu me dei conta que a investigação que se fazia em relação às drogas também é uma pesquisa de suma importância para a cidade, né? O meu trabalho de doutorado, por exemplo, embora eu fizesse análise das drogas apreendidas na região, a gente fez um levantamento importante em relação ao consumo de drogas ilícitas, né? Que é um ponto crucial para qualquer cidade, conhecer aquilo que é consumido dentro da cidade. Então, durante esse período, a gente desenvolveu uma série de metodologias analíticas, que era para poder detectar substâncias, que era para poder verificar quais eram as misturas que a gente tinha nesses produtos que eram apreendidos, e principalmente se eles tinham alguma coisa em comum que pudesse orientar de onde eles vinham, né? E isso era feito não só com o intuito de trabalhar ou de fornecer algum subsídio para a segurança pública, mas pelo contrário, né? Era uma força que a gente precisava ter e era uma atividade que a gente precisava realizar para dar suporte para a saúde, para tratar ou para acompanhar o uso que essas pessoas fazem de determinado tipo de substância. Então, era muito importante que a gente soubesse as misturas que estavam ocorrendo ali, né? O que por exemplo, poderia afetar a saúde, tanto quanto a substância, a droga ilícita, o que poderia afetar a saúde que tivesse, né, sendo usado, que os médicos, por exemplo, nos atendimentos não conheciam. E a gente sentia muita falta de estudos epidemiológicos para isso, né? Então, uma das coisas importantes que a gente precisava discutir e que, por exemplo, eu tenho certeza que na cidade a gente não conhece, qual é o verdadeiro dado epidemiológico do consumo de drogas aqui. Até quando se fala hoje nas pessoas que estão em situação de rua, e aí eu, durante o período de 1 ano, fui coordenadora da coordenadoria, né, de drogas aqui do município, a gente buscava muito entender qual era o perfil daquele usuário, né? E muito me surpreendeu, enquanto coordenadora, verificar que na maioria das vezes não era cocaína e era álcool, por exemplo. E o que precisava aquela pessoa de atenção, de cuidado, para que ela tivesse uma saúde melhor, para que ela pudesse ser reinserida na sociedade de novo, para que ela pudesse exercer a sua cidadania, né? Então, a gente não conhecia as reais necessidades daquelas pessoas,
né? Muitos deles estavam na rua por questões... Aí eu nem vou entrar nesse detalhe tão profundo, porque eu acho que merece uma discussão muito mais aprofundada, e eu não quero, né, tomar o tempo com essas informações, né? Mas são coisas muito importantes que a gente tem que fazer... partindo do ponto que você tem que conhecer os dados epidemiológicos, conhecer quais são as substâncias, conhecer as condições daquelas pessoas, para poder adotar uma política adequada de acompanhamento, de tratamento, de assistência, enfim, tudo aquilo que está envolvido nessa questão, por exemplo, do consumo de drogas, né? Então, eu, como professora na universidade, eu passava isso muito para os meus alunos também. Ou seja, não bastava para eles identificarem drogas novas, identificar quais eram as moléculas, identificar quais eram as substâncias que estavam ali misturadas, mas sim, precisavam também conhecer quem era aquele paciente que se tornou dependente ou não, ou era só um usuário esporádico e que precisava de outro tipo de atenção e de cuidado. Então, essas diferenças são fundamentais e eu descobri que isso é pesquisa também, que é uma pesquisa muito importante, né, que tem que ser discutida, que tem que ser apresentada para a sociedade. Além disso, em perícia, né, a gente tem muitas áreas de atuação, tanto quanto na farmácia, né? Então, a gente costuma falar para os alunos que eles podem atuar em diversas frentes, né? Então, só falando da toxicologia, por exemplo, eu mencionei para vocês a princípio, o meu mestrado foi em toxicologia de alimentos. Porque a gente tem uma série de contaminantes de alimentos, por exemplo, que são substâncias tóxicas, que estão presentes nos alimentos e que têm que ser olhadas. Então, quanto mais você avança em termos de metodologia científica para poder detectar contaminantes, para poder detectar quais são as substâncias e o que elas causam no organismo, né, você avança no sentido de proteger a população com uma alimentação adequada. Então, a toxicologia está presente nos alimentos. A toxicologia ela também pode ser ambiental, né? Então ela está presente na necessidade que a gente tem de estar controlando o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, né? O solo em que a gente usa para as plantações e o que a gente está em contato. Então o ambiente também está contaminado e a gente não sabe, ou a gente não precisa de uma divulgação melhor, ou a gente precisa de mais dados. Isso assim, com isso eu pretendia estimular que as pessoas também buscassem novos dados e novas pesquisas, né, novos equipamentos para detectar cada vez menores quantidades de poluentes presentes no ambiente, por exemplo. Então, olha só, ambiental, alimentos. A gente também tem uma outra área da toxicologia, que é a toxicologia ocupacional, que é aquela que está relacionada com o ambiente de trabalho, né? Então, assim, como é que o trabalhador está exposto? Um trabalhador de um posto de combustível, ele está exposto de uma forma, e o trabalhador que está na indústria de agrotóxicos ou de praguicidas está exposto de uma outra maneira, são outras substâncias. Como é que a gente cuida da saúde desse trabalhador? Então, conhecendo quais são esses contaminantes, como é que eles afetam o organismo, fazendo as análises preventivas. Então, tudo isso é pesquisa que a gente precisa fazer e desenvolver para encontrar novos biomarcadores, para encontrar novos produtos de biotransformação, que são os metabólitos, para poder proteger a saúde desse trabalhador. Tem mais uma área da toxicologia, que é a área de medicamentos. Essa é uma área, né, muito do farmacêutico também. Aliás, todas elas são, né, mas tem outras profissões que também interagem, né, que estão junto com a gente da farmácia nessas análises. Mas a área de medicamentos é muito do farmacêutico, né? E a gente tem que cuidar desde a criação de uma nova molécula que tem que ser estudada, primeiro com estudos pré-clínicos, que são estudos em animais. Então, é uma pesquisa vastíssima de dose, de exposição, né? Como é que esse medicamento ele pode ser administrado, por exemplo. Tudo isso feito em estudos em experimentação animal.
E depois vem os testes clínicos, que são os testes feitos em seres humanos. Então, a gente tem aquelas várias fases, né, que a gente acompanhou agora aí com a vacina, que são as fases clínicas para saber se esse medicamento pode ou não ser utilizado. Então, a gente tem novas moléculas sendo criadas, moléculas antigas aparecendo também como produzindo um resultado numa nova patologia, por exemplo, numa nova enfermidade. A gente tem observado as interações entre esses medicamentos ou entre substâncias de uma mesma planta, como é o caso da maconha, que hoje é vista como um dos medicamentos que pode ser utilizado e que tem uma gama enorme de patologias aí que podem ser submetidas ao tratamento com cannabis sativa, né, que é a maconha, e que tem o seu lado terapêutico também. Então, isso tudo é pesquisa que está sendo produzida e gerada, né, na toxicologia de medicamentos. E, como eu já tinha dito, né, que foi a primeira que eu mencionei, a toxicologia social, que é a que trata da questão das drogas, não só ilícitas, mas das lícitas também. Então, a gente que pensa toxicologia, não pensa só aquilo que é proibido. Pensa no álcool, pensa no tabaco, pensa em alguns medicamentos que são usados fora de um contexto terapêutico e sim dentro de um contexto de uso adulto para alteração de percepção. Então, tudo isso faz parte de uma única área que está vinculada à farmácia, que é a toxicologia, né? Como vocês podem perceber, é uma imensidão de possibilidades. E a gente busca desenvolver metodologias sempre pensando em identificar a substância, né? Identificar a molécula. Porém, não dá para a gente desvincular a necessidade de se pensar na pessoa, né? Então, tudo que se pode fazer a respeito de uma identificação ou de uma metodologia nova, ou de buscar, por exemplo, uma amostra biológica nova. Então, uma análise que é sempre feita em urina. Como é que eu posso fazer a análise ou identificação dessa substância no cabelo, ou na saliva, né, ou em outros tecidos, ou na pele, enfim. São muitas as possibilidades que a gente tem para investigar, para pesquisar. Mas nada disso vai servir se a gente não voltar o resultado dessa pesquisa para o bem das pessoas, né, que estão expostas ou do cidadão, né, enfim. Então, eu acho que a questão do conhecimento epidemiológico, ele é fundamental para isso, né, para que a gente possa estabelecer algumas condições de melhoria e de propostas para mudar a situação atual. A gente só tem proposta se a gente conhece aquilo que a gente está vivenciando, né? Então, a minha área, como foi na maior parte do tempo, né, apesar de todo esse envolvimento meu com a toxicologia como uma ciência, né, tão ampla, meu envolvimento maior foi com a questão das drogas. Então, eu deixo aqui uma questão que é super importante, que para a cidade, né, principalmente. Eu acho que não só para a nossa, para todas, né, mas que política vamos fazer se a gente nem conhece o perfil que é o consumo de drogas na cidade? O que a gente ouve falar, o que a gente vê, né? O que a gente vai acompanhar é aquilo que está no WhatsApp, no Instagram, ou a gente vai acompanhar o blog da Unicamp, que realmente traz divulgação científica adequada, né? Então, essa mistura de informação inadequada faz com que as pessoas criem muitos preconceitos em relação a diversas situações da toxicologia. E a questão da droga é uma delas. Então, hoje só se tem política de drogas em relação à segurança, né? A gente tem pouquíssimas políticas de droga que estão pensando a saúde enfim, e as outras áreas de assistência, por exemplo, né? A área de educação, por exemplo. Ou seja, quando você pensa nessa situação, são muitos os envolvimentos, são muitos os fatores que estão interrelacionados e que fazem com que as pessoas não entendam o comportamento, né, de jovens, de adolescentes ou de adultos ou de pessoas em situação de rua, que eu estou mencionando cada um porque cada um deles é um perfil diferente, né? Então,
é necessário que se conheça cada um desses tipos de consumo e de pessoas envolvidas para que a gente possa adotar uma política adequada de cuidado, de saúde e não apenas de segurança. Então, o que eu queria trazer era basicamente isso, assim, para a gente começar uma conversa, né? Mas mostrar que tem um outro lado da pesquisa, da ciência, né? Que é fundamental para que a gente dê continuidade, para que a gente melhore a vida das pessoas na cidade. Tá? E queria mais uma vez agradecer e estou aqui à disposição para o debate. Ligou, acho que ligou, né? Bom, obrigada, professora Silvia. Eu vou passar a palavra para minha colega, para Liu Lin, que está aqui ao lado do vereador. Ela possui graduação em Física pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Física pela Universidade de São Paulo, doutorado em Física pela Universidade de São Paulo também. Atualmente coordena a divisão de aceleradores do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e tem experiência na área de Física, com ênfase em Física de aceleradores, atuando principalmente nos seguintes temas: síncroton de quarta geração, anel de armazenamento de elétrons e comissionamento. Obrigada, Ana. Queria agradecer também, né, o convite para estar aqui hoje. É uma honra estar aqui. Então, eu queria trazer então para vocês um pouco da história de um dos maiores empreendimentos, eu acho que de ciência e tecnologia, e que é um sucesso, né? Inclusive reconhecido mundialmente como um dos projetos mais bem-sucedidos nessa área, né? Que é, então, o LNLS e o Sirius, que o Sirius acho que até já virou uma atração turística de Campinas, né? Talvez muita gente já ouviu falar. Então, o Sirius, ele é uma fonte de luz síncrotron, né? Então, o que é uma fonte de luz síncrotron? É uma fonte de luz que a gente projeta ela para emitir raio-x ultravioleta e raio-x bastante brilhantes. Então, é uma fonte de luz de raio-x bastante brilhante. E para que esse raio-x é utilizado, né? Então, o raio-x, ele é uma ferramenta bastante útil para a gente estudar materiais a nível atômico. Então, a gente sabe que todos os materiais são formados de átomos e todas as propriedades desses materiais dependem do tipo de átomo e do arranjo desses átomos, né? Então, estudar os materiais a nível atômico, assim como a professora Silvia mencionou, né, fármacos, moléculas, né? Então, um estudo que, por exemplo, complementa esse estudo clínico, etc., seria um estudo, né, da estrutura molecular, né, como é que os átomos são arranjados nesses, por exemplo, fármacos, né? Então, é uma ferramenta, eu diria assim, bastante básica, né, para estudo de materiais com aplicações em diversas áreas, porque como tudo é formado de átomos, né, então tem aplicações em física, química, farmácia, biologia, geologia, arqueologia, em tudo quanto é área, né? Só que o Sirius, a história do Sirius, aqui, que foi construído aqui em Campinas, ele começa aproximadamente 40 anos atrás, né? Então, não surgiu assim, de repente, do nada, né? Então, é uma história que surgiu lá na década de 1980. Então, só para vocês terem uma ideia, naquela época, toda pesquisa com raio-x era feito em pequenos geradores de raio-x que existiam nos laboratórios. Então, cada laboratório tinha um gerador de raio-x, né? E não tinha assim um equipamento grande, né, que fosse gerasse raio-x bastante intenso e que fosse assim utilizável. Então, é um equipamento grande, utilizável por toda a comunidade de cientistas. Então, cada grupo tinha o seu aparelho de raio-x.
Então, na década de 80, foi criado o Ministério de Ciência e Tecnologia. E, na época, já tinha o CNPq, né? O CNPq é bem mais antigo. Então, nessa época, o presidente do CNPq, ele e o Ministério da Ciência e Tecnologia, eles queriam mudar como o financiamento em ciência no país era feito, né? Então, eles queriam criar justamente um laboratório nacional que tivesse um equipamento grande, né, que fosse acessível a todos os pesquisadores e que pudesse dar, então, um impulso na ciência, principalmente experimental, no país, né? Então, ele pediu para o diretor, na época do CBPF, para ideias, né, de o que poderia ser feito, e, eventualmente, apareceu essa ideia de construir um síncrotron. Porque o síncrotron realmente é um aparelho bastante versátil, ele é bastante grande, e assim tem aplicação e realmente faz uma diferença para a ciência, desenvolvimento de ciência experimental em um país, né? Então, nessa época foi criado então o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que é o LNLS. E ele foi criado então com 3 eixos principais de atuação, né? Um era ser um projeto desafiador de engenharia, né, que ia, então, impulsionar assim, várias áreas da engenharia. Segundo, ele tinha que ser, então, um instrumento versátil no estado da arte e que pudesse, então, servir, né, para impulsionar a ciência experimental nessas diversas áreas. E o terceiro eixo era um novo conceito de administração de ciência, era um laboratório nacional, né? Laboratório nacional aberto a cientistas de todo o país, inclusive do exterior também. Então, era um outro tipo de financiamento de ciência. Aliás, foi um salto. Eu acho que o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron representou um salto de paradigma em financiamento de ciência e tecnologia no país, né, no Brasil. Então, eu tive a sorte, né, de estar, eu acho que no lugar certo, na hora certa, e acabei participando, então, dessas discussões iniciais e fiz parte da equipe pioneira, né, que construiu, então, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Depois, né, foram criados outros laboratórios nacionais também, e hoje em dia, então, nós temos o CNPEM, que tem 4 laboratórios nacionais, né? Tem o de luz síncrotron, o de nanotecnologia, o de biologia e o de biorrenováveis, né? Então, hoje mudou um pouquinho, mas começou com o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, isso na década de 80. Então, naquela época, a gente construiu o anel que é o primeiro anel, que foi o primeiro anel de luz síncrotron do hemisfério sul, porque só existia, né, na Europa, Estados Unidos, Japão e China. Então, no hemisfério sul, nós construímos esse primeiro laboratório. Hoje em dia existe na Austrália também, né? Mas na América Latina, a gente ainda é o único laboratório de luz síncrotron. E nós construímos esse laboratório, o primeiro anel que chamava UVX, foi construído praticamente nós que desenhamos, fabricamos os componentes, montamos, construímos, fizemos funcionar, né? E ele funcionou gerando luz para usuários por mais de 20 anos, né? Em 2019 ele foi descomissionado por causa do Sirius, que o Sirius entrou em operação. Mas então a gente aprendeu muito com a construção do UVX, que é esse primeiro anel, né? Que o Sirius é o segundo anel, tá? Então ele realmente não é assim, não apareceu do nada. A gente já tinha construído um anel, aprendemos muito e então, como eu falei, ele começou o financiamento do UVX o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron foi criado em 1986, né? Então, desde lá tem sido feito um avanço contínuo, né, de aprendizado, né, de construção e operação de
luz síncrotron, tá? De fontes de luz síncrotron. Então, para dizer que assim, o financiamento de ciência, eu acho que então esse é um projeto, né, que atravessou diversos governos, né? É um projeto que não é de um governo só, é um projeto que atravessou diversos governos. Teve uma continuidade de investimento, né? Obviamente não foi assim totalmente contínuo, assim, teve seus altos e baixos, mas e foi uma dedicação para muitas pessoas, é uma dedicação de uma vida inteira, né? Por exemplo, no meu caso, eu já estou lá há mais de 30 anos, né? Então, assim, só para dizer que, então, o Sirius, ele é o resultado de todo essa história, né, desse esforço. Então, o investimento realmente em ciência e tecnologia, eu acho que tem que ser uma coisa assim, tem que ter uma continuidade, né? Tem que ser uma coisa que exige um esforço continuado, né, de diversas pessoas. Então, nós aprendemos muito com o VX, e o VX, ele foi construído, e depois, durante a operação dele, a gente sempre foi aprendendo. Ele nunca parou de ser melhorado, né? Então, os recursos humanos foram sendo formados, e a hora que surgiu a oportunidade de construir o Sirius, nós já tínhamos, né, uma base de pessoas formadas com conhecimento que pôde aproveitar, né, a oportunidade para construir os Sirius. Eu acho que isso é uma coisa importante também, de formação em ciência e tecnologia. Porque quando aparece, por exemplo, um problema, tipo esse do Covid, né, que apareceu, assim, se a gente já não tivesse pessoas formadas, né, que sabem como, né, desenvolver coisas muito rapidamente quando surge um problema, assim, você não forma as pessoas de uma hora para outra, né? Por isso que o investimento, acho que em ciência precisa ser contínuo, assim, mesmo que aparentemente não tenha uma aplicação imediata, mas você tem pessoas, né, formadas que conseguem reagir rapidamente a problemas quando eles surgem, né? Então, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria, assim, deixar, né, como mensagem hoje. Eu mesma sou física, né, eu trabalho com física de aceleradores, né, como a Ana falou, porque a luz, né, a luz, ela é gerada, para gerar essa luz, que é muito brilhante, a gente usa aceleradores de partículas, né, no caso, aceleradores de elétrons. Então, eu faço parte da equipe, né, uma equipe grande, que construiu, então, esses aceleradores de elétrons lá no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. Foram 2, o VX e agora o Sirius, que é, então, esse anel que, se alguém passar lá, né, fica ali atrás da Unicamp, naquela região ali, de Barão Geraldo, vai ver uma construção que parece um estádio de futebol, né? Tem mais ou menos o tamanho de um estádio de futebol, mas é um acelerador de partículas que utiliza tecnologias no estado da arte e é uma das únicas fontes de 4ª geração do mundo, né? A gente classifica as fontes, né, como em diversas gerações, e a 4ª geração, então, é a que usa uma tecnologia no estado da arte, de novo, né, que permite, então, produzir raios-x extremamente brilhantes, né? Então, acho que é isso. Eu queria agradecer de novo também, e também fico à disposição caso alguém tenha alguma dúvida. Tá bom? Obrigada. Eu estou com dificuldades no equipamento aqui, gente, desculpa. Obrigada, Lil. Eu vou passar a palavra para minha colega e amiga Ana Zeri, que é graduada em Física Básica pelo Instituto de Física e Química de São Carlos, com mestrado em Física pelo Instituto de Física e Química de São Carlos também.
mestrado em Química e Bioquímica pela Universidade de Pensilvânia, doutorado em Química na Universidade de Califórnia, San Diego, e pós-doutorado em Biofísica na Universidade de Califórnia, Berkeley. Tem experiência na área de biofísica, com ênfase em biologia estrutural e especialização em ressonância magnética nuclear, cristalografia por raio-x e pinças ópticas. Atualmente é pesquisadora do Laboratório Nacional de Luz Síncroton, do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, do CNPEM, em Campinas. Atua no planejamento de construção das linhas de luz e estações experimentais para o novo acelerador de elétrons Sirius. A linha de luz Manacá é dedicada a estudos estruturais de proteínas. Obrigada, Ana. Obrigada, vereador. Um prazer estar aqui com vocês. Estou entre pessoas que eu admiro muito, a professora Silvia, a Lil. Sou muito amiga da Ana. Também sou discípula do blog e da tentativas de divulgar a ciência, né, para fazer mais sentido o que a gente faz. Eu sempre fui uma construtora de instrumentos, assim, eu gostava de abrir radinho e desmontar coisas para remontar, né? Então, desde o começo da minha infância e adolescência, eu estava mexendo com coisas. E desde 2006, eu sou pesquisadora no CNPEM, primeiro no Laboratório de Biociências e desde 2016, junto ao Laboratório de Luz Síncrotron, onde eu cheguei para atuar no planejamento de uma das estações experimentais do Sirius, que é onde a gente vai pegar a luz que é produzida pelo acelerador, como a Lil explicou, para usar para estudar algum material. Então, o meu trabalho foi construir uma linha de luz que é uma guia, mesmo uma guia para a radiação que sai do anel, para a luz síncrotron, para esse raio-x super brilhante que é produzido pelo Sirius. E o que a gente quer saber? A estrutura de materiais. Aí eu trouxe aqui, quem não está vendo, eu tenho umas bolinhas, são representando uma molécula, né, que a gente tem átomos que são compostos por núcleos e elétrons. São esses mesmos elétrons que a gente consegue acelerar para depois jogar a luz em cima de moléculas que a gente quer estudar. O planejamento da linha de luz começou em 2016, como eu falei para vocês, e a montagem mesmo, começaram a chegar as coisas, a gente começou a montar isso, coincidiu bem no começo de 2020, no começo da pandemia. Então foi a gente estava naquele gás, ia ser a primeira estação experimental a ser montada para usar e mostrar como o negócio todo funcionava. E vem a pandemia como um desafio grande, porque a gente estava trabalhando basicamente metade remoto, metade lá, e com equipes grandes, mas ao mesmo tempo reduzidas em loco. Conseguimos fazer, e o objetivo, assim, o norte da montagem dessa estação experimental era dar subsídios para pesquisadores que estão estudando justamente o coronavírus. Trouxe aqui um modelo do coronavírus que foi feito para mim pelos meus colegas do CTI, outra instituição bastante interessante de Campinas. Eles têm um laboratório de impressão 3D, mas é uma molécula grande. Um vírus, ele é feito de proteínas e de material genético. Proteínas são moléculas um pouco maiores do que essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que fazem tudo no nosso corpo é formado por proteínas, desde o nosso cabelo, todas as nossas células, inclusive os vírus. E a gente tem muitos vírus e bactérias que moram no nosso corpo e que convivem com a gente. E saber a forma dele, conhecer em detalhes esses materiais, é importante para a gente conseguir criar novos medicamentos, entender como um medicamento pode funcionar, entender, enfim, como a gente pode atuar sobre essa matéria, de maneira a ganhar, né, ter vantagem sobre ela. E conseguimos montar a estação experimental. Os primeiros usuários estavam trabalhando com reposicionamento de fármacos, que foi uma primeira frente de trabalho, né, de tentar ver que medicamentos que a gente já conhecia, que podiam ser usados para enfrentar o vírus. Depois também trabalhos com a busca de novos medicamentos a partir da nossa biodiversidade. A gente incentivou a presença, né, e a utilização da linha de luz, com esse intuito de usar essa ferramenta fantástica que a gente criou, que tem propriedades que não existiam no mundo. Então, esse é um síncrotron realmente, ele ser de quarta geração, nos coloca na frente do que é possível fazer em termos de pesquisa com essa técnica.
e olhar a estrutura das moléculas do vírus, comparar com outros vírus que a gente conhece, entender como isso pode dar subsídios para a criação de novos medicamentos e vacinas, foi então o que moveu a gente a fazer esse trabalho. Mas são estações experimentais onde a gente pode usar não só raio-x, mas também a luz ultravioleta ou infravermelho, para estudar materiais, não só materiais biológicos, mas, por exemplo, para entender como que uma célula como um todo é feita, ou então como, por exemplo, as moléculas que estão no solo se comportam. Uma frente de trabalho nova que a gente está fazendo no CIRIS é justamente de entender como é a relação entre planta, solo e micro-organismos, como a gente pode melhorar o aproveitamento de nutrientes do solo com uma coisa mais inteligente, entendendo que moléculas tem lá, que proteínas estão no solo, como a gente pode melhorar a nossa vida no solo. Mas o que eu queria falar é que uma coisa que aconteceu também ao longo desse tempo foi nessa conexão com as pessoas. A gente estava fazendo um trabalho e todas as frentes, os nossos engenheiros e técnicos, todo mundo trabalhando, correndo e sabendo o que a gente vai fazer, por que é tão importante botar a Manacá para funcionar. Manacá é o nome da linha de luz. Porque a gente vai dar suporte para os pesquisadores que estão trabalhando com corona. Vocês vão trazer coronavírus aqui? Assim, não, gente, calma, são pedacinhos que são bem purificados, mas que vão deixar a pessoa entender, sim. Então, é importante. E saber que o objetivo do trabalho era contribuir com essa ciência foi muito importante para todas as pessoas que estavam ali fazendo aquilo. Então, não é que os cientistas e engenheiros vivem num mundo paralelo. Não, quando você mostra o objetivo, e tudo ali tem objetivo, você está fazendo, é porque a gente quer criar um novo medicamento, ou então porque a gente quer entender o solo, você dá essa dimensão humana para o que a gente está fazendo, você muda a percepção não só do técnico que está ali fazendo uma coisa que ele acha que é boba, só emendando fios, mas não, aquilo é extremamente importante para a gente conseguir levar um raio-x até uma amostra que tem uns pedacinhos de vírus que vai ser importante para criar um novo medicamento ou dar subsídios para a vacina. E as pessoas querem saber. Então, eu acho que é importante a gente usar esse espaço também para mostrar a importância de falar do que a gente faz, né? De mostrar que qualquer um pode enveredar por esses caminhos e todas as contribuições são importantes. Eu era uma menina dessa terra, eu sou filha de Amparo, aqui a família da minha avó era de Campinas, e um menino do interior que não sabia, assim, minha mãe era professora, meu pai técnico agrícola, não tinha grandes pretensões eu queria ser astronauta, na verdade eu queria ser aeromoça, pilota, né, depois astronauta e tal. Nunca imaginei que eu ia estar à frente de um projeto para, por exemplo, estudar as moléculas de um vírus. Mas eu acho que a gente tem que mostrar que é possível, sim, a gente dar contribuições importantes e fazer uma ciência de qualidade onde a gente está. Eu fiz pós-graduação e viajei pelo mundo e acabei voltando para perto de casa de novo. E é difícil, mas cada dia que assim, tem iniciativas como essa, que eu agradeço, e ter essas conversas são super motivadoras, que a gente consegue entender e explicar para que você acelera elétrons, né? É difícil a gente explicar o quão tangível é isso. Não, porque eu quero saber que átomos tem ali, como eles estão organizados no espaço, porque isso é importante até para formar um vírus e entender como a gente pode combater ele. E isso, a gente não é o privilégio de algumas cabeças só que estão na academia. Isso a gente tem contribuições é um exército de pessoas. A gente tem umas 1.000 pessoas, mais ou menos, que trabalham no CNPEM hoje. Tudo aquilo é contribuição é um grupo de pessoas que faz aquilo acontecer. Então, e as pessoas precisam saber, né? A gente fazer ciência não pode ser desvinculado de comunicar e ouvir. Né? Porque a gente também tem sabedoria popular. Uma das coisas importantes que a gente está fazendo é buscar, né, com meus colegas, fontes de novas moléculas na nossa biodiversidade.
isso também não está descolado do conhecimento popular. Porque não adianta só você ir lá e catalogar todas as plantas e todos os bioativos se você não sabe que tem sinergias, tem coisas que é um chazinho, tem coisa que é um banho de não sei do que. Então, você tem que ter essa dimensão também do saber das pessoas envolvidas no negócio. E eu acho que isso faz parte da gente ocupar esses espaços e não ter medo de conversar com uma pessoa de outra área e nem de, por exemplo, do poder público, né? Como que a gente pode participar desses espaços e eu gosto muito de explicar o que a gente faz, porque eu acho que isso é importante até para a gente entender melhor o que a gente faz, porque quando a gente ensina é que a gente realmente aprende, né? Mas para valorizar todas as pessoas que estão lá e para valorizar esse investimento que é feito, né? Que parece que eu falo que visitar o síncrono e saber sobre o que a gente faz no CNPEM e na Unicamp é um antídoto para a nossa famosa síndrome de vira-lata, né? Que a gente acha que nada que a gente faz é bom. Isso é uma coisa tradicional brasileira, mas a gente faz muita coisa boa. E nesse pequeno espaço que a gente tem aqui, eu acho que é uma janela para muita coisa legal que se faz em Campinas, né? Em todas as frentes. É saber produzir um jeito de olhar para as moléculas e saber por que essas moléculas são importantes. Porque você tem uma janela, imagina se a gente conseguisse fazer tomografias do esgoto de Campinas para saber o que está sendo produzido e injetado, né? Em termos de não só toxicológicos, mas em termos de medicação também. Seria muito interessante, né? O solo de Campinas e região, que moléculas estão ali. E eu estou dando essa contribuição, de novo, desde 2006, quando eu voltei ao Brasil. E sou feliz de ter amigos envolvidos nessa empreitada também, como de ocupar os espaços e falar. E gostaria muito de poder contribuir mais com esse aspecto da divulgação e da importância, aumentar a importância da ciência que a gente tem em Campinas e o interesse das pessoas sobre isso, né? Outra coisa que eu queria dizer é que o CNPEM, os laboratórios como um todo, são importantes não só em termos da tecnologia que a gente desenvolveu e ter feito isso aqui, mas que são laboratórios multiusuários, são laboratórios que são feitos para atender cientistas. Então, não é só um laboratório nosso, onde a gente faz a pesquisa. Esses laboratórios nacionais são laboratórios onde as pessoas vêm trabalhar. Então, o meu trabalho é de oferecer a melhor instalação possível para o desenvolvimento de pesquisas de pesquisadores do Brasil todo e da América Latina. Então, as pessoas que vêm usar, por exemplo, a linha de luz Manacá, trazem os seus problemas e a gente se desdobra para resolver os problemas dele. Então, é a ciência altruísta, vamos dizer assim, que só faz sentido você ter um monte de coisas de último tipo se você estiver multiplicando. Porque não adianta você ter um super equipamento que ninguém usa, né? Isso, muitas vezes, você tem muito investimento grande em coisas que se repetem, muitas pessoas têm, mas acaba não tendo resultados mesmo disso, né? Então, eu acho que o CNPEM e o CIRES, nesse ponto, são um super exemplo para o Brasil e para outros países de ciência, de projetos de país e de ciência como um instrumento nacional mesmo de desenvolvimento, né? Eu acho que essas iniciativas como essa da comissão seriam importantes para a gente dar voz a todas essas outras iniciativas que existem em Campinas. O CNPEM também tem uma outra iniciativa recente que vai ser o motivo de uma outra conversa, né, que é a ILUM, que é uma escola de ciências, mas nós também damos cursos para professores. Nós temos agora, em julho, uma escola para professores do ensino médio, para capacitar esses professores a explicarem o que pode ser feito. Então, dar mais subsídio para os professores do ensino médio atualizarem a física que eles ensinam e conectarem esses estudantes com o que eles podem fazer. Eu gosto muito de falar da divulgação da ciência, não para criar novos cientistas, mas para incentivar essas crianças a ficarem na escola porque eles querem saber mais sobre o que tem ali. Levar esses átomos e deixar a criançada brincar com moléculas, tal, com, por exemplo, aquele do vírus que eu imprimi na impressora 3D, é para aumentar o interesse dessa criançada pelo que a escola pode oferecer. A gente não precisa mudar a escola, a gente tem que mudar a cabeça das crianças para ficarem na escola,
para se interessarem por aquilo que os professores têm a entender, a oferecer, ou pelo que elas podem buscar mesmo no Google, por aí. Se não tiver essa chama dentro da criança, a escola pode ser a melhor escola possível, que você não vai ter muito resultado, se não tiver um fator motivador aí, né? E o meu ponto é que divulgar ciência ou falar de ciência para crianças é um jeito de botar essa formiguinha ali para eles irem atrás de saber. Eu acho que isso fica uma sugestão para essa comissão de tentar incentivar, e principalmente na primeira infância, colocar essas caraminholas nas cabecinhas para eles se interessarem pelos problemas científicos, né? Porque a gente tem capacidade no Brasil, temos modelos para seguir. Campinas é uma cidade que tem bastante bagagem e eu acho que a gente não fica atrás em nada. E o nosso corpo de trabalho, nossos engenheiros e técnicos são todos de Campinas. Então a gente tem um corpo de trabalho mesmo, que é um orgulho para essa cidade. Então, nosso programa de estágios, nosso programa de treinamento, traz gente de várias escolas, do Cutuca e enfim, é um orgulho também para a cidade o trabalho que é feito lá. Eu acho que, além de divulgar a ciência, em termos da engenharia do que se faz e o gerenciamento de projetos, é um exemplo para a cidade. E é feito com gente daqui. Mais do que do Brasil, é um projeto de Campinas, né? por gente campineira, e eu me incluo nessa, apesar de ter nascido em Amparo. Então, eu tenho muito orgulho de estar aqui, e eu acho que eu também dei muitas voltas no que eu queria falar, mas volto a palavra agora para a Ana, ou como a gente vai conduzir isso, né? Dando ideias, a ideia é dar ideias, né, para essa comissão. Então, obrigada, Ana. Eu acho que a Ana trouxe bem um ponto para encerrar e também encerrar nossa fala e passar, né, para a segunda parte, mas acho que fica bem visível na fala da Ana, da Liu e da Silvia, o quanto ciência se faz. Tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que parece que não combina com ciência, mas eu acho que ela é fundamental, que é encantamento. Cientista é um ser que se encanta pelo conhecimento, né? E isso dentro da escola, né, ou com projetos vinculados à juventude é fundamental, né? Acho que projetos que envolvam conhecimento e produção de conhecimento, produção científica junto com jovens, modificam a sociedade, né? Acho que isso faz parte, acho que a Ana falou muito bem disso que a gente acredita, qual é o valor da divulgação científica, a importância da divulgação científica socialmente. E eu queria só, para encerrar assim, a nossa organização, trazer algumas falas que eu acho que são importantes, que as minhas colegas falaram, que esse encantamento ele é importante tanto no sentido de formar novas pessoas que vão querer seguir essa carreira e ingressar numa vida acadêmica de produção científica ou de produção técnica, né? Mas também de compreender melhor a sociedade e o seu funcionamento. Então, primeiro, acho que essa resposta que tanto o CNPEM deu, quanto a Unicamp como um todo, né? Toda a força-tarefa da Unicamp, o próprio blog de ciência da Unicamp, sendo um primeiro portal de comunicação universitário sobre isso, não se faz porque um dia a gente acordou e o coronavírus estava aqui. Se faz porque, historicamente, tanto a cidade, quanto o Estado, quanto o país investiram nessas instituições e nessas formações. Eu, esse ano, estou fazendo, né, fiz semana passada, 20 anos que eu me formei. Então, eu não acordei um dia e tinha condições de montar um site sobre coronavírus, como a Ana não lidera uma linha do Sirius, que é um dos maiores aceleradores do mundo, porque acordou um dia plena, física e doutora. A gente precisa de investimento em pessoas que queiram seguir essa carreira, e investimento em pessoas que acreditem que o conhecimento é importante. Então, não se formam cientistas especialistas do dia para a noite, não se constrói investimento, não se constrói ciência sem investimento de longo prazo. Então, acho que o CNPEM mostra isso. A Unicamp também, né, é uma universidade que tem aí décadas, as universidades públicas em geral têm décadas ou séculos de existência, né? Então, a gente precisa de um projeto de produção de conhecimento e de investimento no conhecimento que seja não para nós, mas para quem a gente quer que permaneça, né, e venha
né, no futuro. E eu acho que queria resgatar, assim, para finalizar, uma frase da professora Silvia, uma ideia que eu achei muito bonita, porque essa ideia a gente trouxe aqui várias áreas que a gente costuma chamar de ciências exatas, né? Eu sou uma bióloga de humanas, como eu costumo dizer, porque eu trabalho com produção de conhecimento e investigo como o conhecimento é produzido dentro da universidade. E quando a gente olha para pesquisas como a da professora Silvia, uma das coisas que eu sempre também me emociono é o modo como a gente pode perceber como uma pesquisa aplicada ou como é que funciona uma molécula. A gente pode sair lá da linha Manacá, chegar na toxicologia e entender como isso está acontecendo na nossa cidade e perceber a partir daí como a gente cria políticas públicas para transformar a nossa cidade num espaço de melhor convivência. E como ela falou, a toxicologia não é sobre segurança, é sobre saúde, é sobre educação, é sobre convívio dentro de um espaço urbano e rural. Então, uma sociedade democraticamente organizada, ela produz conhecimento sobre si mesma. E a gestão da nossa cidade, a gestão de uma sociedade se faz a partir do conhecimento e não se voltando contra ele ou de costas para esse conhecimento, né? E a sociedade também é democraticamente organizada, que produz conhecimento, ela também se faz a partir do debate público para a gente pensar em caminhos e decisões que afetam a todos. Então, acho que essa fala, assim, dentro de um espaço que é de organização de políticas públicas, que é uma casa legislativa, né? Para encerrar, eu só queria agradecer dentro desse sentido, assim, da gente poder estar aqui falando como pessoas que produzem conhecimento dentro de um espaço que se toma decisões a partir desse conhecimento que a gente pode possibilitar. E que eu acho que isso, como cientista, é exatamente o que a gente gostaria, que o conhecimento fosse colocado em discussão e circulasse, né? Então, obrigada pelo espaço. Passo a palavra. Difícil falar alguma coisa depois dessas 4 assumidades. Fantástico aí o discurso de cada uma, a história que cada uma contou, um pouco do seu trabalho. E eu ficava aqui tentando fazer o paralelo com o nosso trabalho, que a gente tem que fazer aqui nessa Casa de Leis. E também a trajetória que levou a cada um, não só nós que estamos aqui, mas vocês que estão aí. E eu já aproveito para cumprimentar a nossa querida Janaína Calvo, que chegou no finalzinho, no começo da exposição, né? A sua amiga, acho que já foi embora, não? Já foi, também, eu não sei nem o nome dela, depois ser Jana. E, então, assim, o espaço legislativo, dentro do contexto de Brasil, de Campinas, e eu vejo a professora Ana falando do orgulho que é para Campinas a gente ter um corpo científico, a história da ciência em Campinas, a tradição de Campinas para gerar ciência desde lá 1770, quando ela foi fundada, e já veio o desenvolvimento socioeconômico junto com a ciência ali, meio que a reboque, né? E é uma tradição que nós temos e que a gente tem certeza que não vamos parar por aqui, né? Que é uma trajetória dos campineiros da gente fazer história. Seja no Brasil, seja no mundo, Campinas é referência como polo científico, tecnológico, é uma das 10 cidades melhores, assim, mais procuradas para se viver. E a gente tem a obrigação aqui, como legisladores e como cidadãos, de cada vez mais buscar colocar Campinas num nível acima, né? Sempre subir o nível da régua, vamos falar assim. E jamais esquecendo a distância que existe da grande base, a grande população que não tem acesso a esse conhecimento, não tem nenhum acesso mínimo à dignidade humana, né, que é a realidade brasileira. A maior parte da população está muito longe desses conhecimentos que nós tanto pregamos aqui e que a gente tem que lutar para diminuir esse abismo, né? Então, vem o que as professoras aqui comentaram de encantar as nossas crianças através da educação, para que busquem esses caminhos do conhecimento científico, porque isso vai melhorar a vida delas de todas as formas, e elas também vão ser um instrumento para modificar suas próprias famílias, né, seu próprio ambiente familiar.
E assim que vai acontecendo essa mudança que a gente tanto quer, né? Temos aqui professoras na plateia e eu gostaria que cada uma de vocês aí desse uma palavrinha, se não tiverem perguntas ou observações, que colocassem alguma palavra. Eu acho que tem que vir aqui pessoalmente, né, no microfone, para... Como é que é, Luísa? Vai levar. E aí cada uma... Eu sei que a Gisela não gosta de falar, não é obrigada a falar não, viu, Gisela? Só quem quiser. Matheus não é mulher, mas fica à vontade, o Fábio também, podem se pronunciar. Hoje é o Dia das Mulheres, mas... Bom, eu quero parabenizar primeiro, né, essas mulheres, as 2 Anas, né? Ana, a Lil, a professora Silvia também, por estarem aqui nesse protagonismo feminino, né? Vendo aí, mostrando a força das mulheres também na ciência, no estudo, na pesquisa, na tecnologia. Parabenizar também o vereador Paulo Gaspar, enquanto presidente dessa comissão, que é de suma importância do desenvolvimento de Campinas e também para a região metropolitana, porque aqui estão os grandes polos de estudo, né? Os grandes, já falou, a professora falou aqui da questão dos engenheiros, que aqui estão, os técnicos, então tem muita relevância para as cidades da vizinhança. E eu queria colocar aqui algo que me agonia. Foi bom que se falamos em toxicologia, falamos em Covid, falamos em farmácia, em perícia, vários pontos. E teve uma fala que chamou a atenção com relação a estimular as nossas crianças na escola, né, para a ciência, para a tecnologia, estimular mais as nossas crianças, mas tem uma coisa que me preocupa muito, que é a questão dos nossos jovens cientistas. Então, eu vejo muito, percebo muito e tenho uma relação com um grupo de várias mães que têm os seus filhos fora do país. Então, assim, os nossos jovens estão se formando aqui, mas essa mão de obra não fica aqui, eles vão para fora. E eu queria, assim, no olhar, né, de vocês, enquanto técnicas, enquanto professoras que são, o que acontece com a nossa juventude? É estímulo, é falta de estímulo para continuar essa mão de obra e desenvolver a pesquisa, o trabalho, o estudo no nosso país? Ou é mais interessante lá fora? Seria isso. Bom, eu queria comentar, em linhas gerais, a gente está numa fase, principalmente no Sirius, onde a gente está perdendo muita gente. Muitos desses engenheiros estão saindo do país, o que é um retrato da condição financeira, em primeiro lugar. E eu acho que tem um incentivo grande, porque tá muito mais fácil, né, você ver o que está acontecendo no mundo. E está tendo mais oportunidades lá fora, principalmente para ciência e engenharia, né? Esse é nesse momento. E a gente não tem como competir. Eu espero que isso mude nos próximos anos, porque senão a gente vai estar realmente em maus lençóis. Porque a gente tem uma capacidade incrível de formar pessoas, e isso devia ser bom, né? A gente fala, nossa, a gente está na crista da onda, estão recrutando o nosso pessoal. Ótimo, para eles, para a gente não. Mas a gente também não pode impedir essas pessoas não podemos impedir esses jovens. Eu fiquei 9 anos fora do país, foi muito bom para mim. Mas é muito bom voltar. Então, eu acho que se eles estão indo, que pelo menos eles tenham esse ímpeto de retornar depois, né? Ter o amor pelo país. Isso, não sei como você pode incutir isso numa pessoa. Só dando exemplos, talvez. Eu não sei se também é nosso trabalho dar bons exemplos e de fazer, apesar de tudo, levar isso à frente e continuar lutando, né? Eu acho que esse é o melhor exemplo que a gente pode dar. É um problema, eu estou sofrendo com isso, ali eu também, a gente está vendo pessoas irem embora e não tem o que a gente pode fazer nesse momento. Né? Precisamos de ideias, inclusive. Deixa eu ver. Eu acho que aí a gente precisa de incentivo de políticas públicas, porque assim a parte de financiamento, né, de bolsas, de ciência no país, a gente está passando por uma fase bastante difícil, né, de financiamento de ciência, assim, de jovens, né, bolsas, né, então
eu acho que isso passa por políticas públicas também, né? Porque não é só o amor, né, à pátria, as pessoas precisam sobreviver também, né? Então, só esse comentário. Eu posso... eu acho que é importante isso que a Liu falou, assim, a gente conhece muito esse fenômeno que é chamado de fuga de cérebros, né? Que é exatamente quando a gente termina de formar, as pessoas saem. E é comum sair, quer dizer, cientistas circulam muito, acho que isso não é a gente via, né, também alguns anos atrás, muitos estrangeiros, por exemplo, nos corredores da Unicamp, tanto quanto no CNPEM. Mas a gente precisa dar condições para os jovens permanecerem. Né? E uma das coisas que eu acho que, em termos de políticas públicas, é fundamental é a gente entender que, por exemplo, depois da graduação, durante a graduação também, mas principalmente depois da graduação, a formação do cientista, ela passa por mais etapas do que só o ensino de graduação, que é normalmente os cursos de mestrado e doutorado. Aquilo já é uma profissionalização. E como profissionalização, a gente precisa que as pessoas recebam dinheiro, como qualquer emprego, né? Então, a ciência é um espaço de encantamento, mas a gente precisa pagar a conta, né? E os nossos jovens, enfim, a gente não pode esperar que uma pessoa de 22, 23 anos, até os 30 anos, que é quando termina um doutorado, não tenha uma situação financeira minimamente, enfim, né, viável. Então, quando a gente escuta muito isso, mas tu quer ganhar bolsa? Então, tu quer receber para estudar, mas o estudo é o nosso trabalho. Fazer ciência é estudar. Então, sim, a gente quer que as pessoas sejam pagas para isso. Então, a solução passa por políticas públicas, né? E aí, como sempre, olhar para quem está organizando isso e de que maneira a gente pode promover, porque investir em ciência é investir em formação de recurso humano. Quando a gente diz que não se forma um cientista do dia para a noite, eu acho que, para ter uma ideia, assim, normalmente a graduação dura de 4 a 5 anos, mais um mestrado e doutorado, a gente está falando de 6 anos. São 10 anos para a gente ingressar, poder concorrer a um trabalho que tenha pelo menos direitos trabalhistas, porque bolsa não nos garante direito trabalhista nenhum. Então, a gente está deixando jovens até 30 anos sem qualquer direito trabalhista, sem direito a férias, porque bolsa, teoricamente, não pode tirar férias. Não. Quer dizer, o que a gente está dizendo para esses jovens? Que só o encantamento basta? A gente sabe que não. Então, essa é uma questão, assim, que eu acho importante. Quando a gente pensa em produção de conhecimento, a gente está falando de pessoas que precisam produzir, mas receber pelo que produzem. Porque o retorno da ciência, nós sabemos que é garantido, né? Nós temos dados que indicam isso. Então, quando a gente fala em política pública, é encarar esses sujeitos que estão entrando no mestrado e doutorado como profissionais. Profissionais que ainda estão se especializando, mas eles são profissionais. Portanto, eles têm que ser tratados como tal. A ciência, ela é feita de encantamento, mas ela é um trabalho. Ela é uma profissão. Ela tem que ser encarada dessa maneira, assim. Mais alguém? A Jana? Olá, queridos. Tá ligado? Vocês estão me ouvindo? Prazer, viu, ouvi-las. Eu fico tão feliz de ver mulheres lindas, maravilhosas, assim, falando sobre tecnologia, sobre ciência. Eu fico muito orgulhosa de vocês. Paulo, querido, parabéns pela iniciativa. E o que eu tenho para dizer para vocês com relação a isso, na verdade, contribuindo nessa discussão toda que vocês promoveram, nós somos um país ainda muito de commodities. O que eu quero dizer com isso? Veja, eu estava comentando aqui com algumas pessoas na semana passada sobre Coreia do Sul. Na Coreia do Sul existe um investimento forte na educação desde a década de 70. E da década de 70, e a educação básica, de encantar as crianças lá atrás. E aí nós temos dois grandes problemas. O problema nosso da educação, que é um problema sério, e o segundo problema são as indústrias que nós temos aqui no Brasil. Nós temos muito mais indústrias de commodities. E quando a gente fala de indústrias de commodities, a gente tem tecnologia sim,
mas não tanto quanto tecnologia automobilística, ou tecnologia como vocês estão fazendo, que vai, né? Então, a gente tem uma demanda menor por esse tipo de solução aqui no Brasil. E é algo que a gente deveria incentivar, numa parceria público-privada, ou incentivar realmente outros tipos de negócios. Por exemplo, nós estamos aí em 2030 para a não utilização do combustível à base fóssil e não temos nenhuma outra alternativa de transporte. Nenhuma. Nem ferroviária. Nada. Então, veja como nós estamos nos distanciando, né? E é um grande desafio isso. E é realmente políticas públicas não só de pagar por esse ensino, por essa educação, que é muito difícil. Só quem está no mestrado, no doutorado, sabe quanto é viver com a bolsa. Não é? Mas, além disso, de dar realmente ferramentas de solução de trabalho aqui no Brasil. Indústrias aqui no Brasil. Indústrias que venham a requerer ciência, tecnologia. Senão a gente sempre vai ficar perdendo para os outros países. E não tem solução. Não sei como vocês percebem isso, né? Eu queria fazer um comentário. Nesse ponto, eu acho que aumentar... As empresas não têm... É um catch-22, né? As empresas não têm pessoal qualificado para fazer ciência, então eles não contratam ninguém, porque eles não têm projetos que precisam de ciência. Então, isso fica um ciclo que nunca se renova. E não, você pode ter tecnologia numa fábrica de pneus. Você tem tecnologia numa fábrica de concreto, que pode aumentar o seu jogo muito. A gente está falando desse projeto de solos para tentar, por exemplo, antever já um problema que a gente vai ter daqui a alguns anos. Vai acabar fósforo. Fosfato, que é fertilizante, vai acabar, que é que nem petróleo, é limitado. As empresas vão ter que dar um jeito de melhorar a disponibilidade e a gente... Como que a gente põe ciência lá, né? A gente está começando um projeto pequeno, né, de ciência nessa parte, mas, por exemplo, eu sei que na Europa existem empresas que contratam cientistas para fazer esse meio de campo, por exemplo, com grandes laboratórios. O laboratório síncrotron da França tem usuários que buscam... Então, tem pequenas empresas formadas por pesquisadores que saíram da pós-graduação e montaram empresas que fazem essa frente como um tampão entre a tecnologia que a indústria precisa usar e aquilo que é disponível para ela em grandes laboratórios. Essa cultura a nossa indústria ainda não tem também, de valorizar. Então, talvez passar por uma valorização da ciência dentro das empresas, para que eles entendam que isso é importante e que pode significar uma melhoria muito grande em termos de produção. Eu acho que essa mudança de mentalidade tem que vir das empresas para ver que é importante, sim, esse investimento e pode ser em várias áreas, né, que vai dar um retorno. Porque mesmo nas indústrias de commodities. A gente não vai largar isso por tão cedo. Veja, mas... né, na tecnologia de commodities, eu fico impressionada. Se você vai para o Japão, meninas, é uma coisa louca. Eles plantam em qualquer lugar. Exemplo no Japão que o Zé Roque usa é de uma empresa deles terem melhorado uma liga para borracha, na produção de pneus, que pagou uma parte enorme do acelerador com os royalties que eles ganharam na empresa que melhorou a produção de pneus, né, por uma coisa que eles viram no síncrotron que era importante para aquele processo. Se vocês me permitem fazer uma observação, eu acho que é muito apropriado isso que vocês estão colocando, né? Esse envolvimento que a gente precisa ter da indústria, mas eu acho que tem uma coisa que antecede, que é a gente fazer uma modificação do nosso padrão de educação. A gente tem uma educação muito compartimentalizada, entendeu? Você vai para a escola, você aprende aquilo para aquilo, você faz prova para aquilo, depois você muda de disciplina, você faz aquilo, e a gente não consegue unir esse conhecimento. E isso é a forma que a gente escolheu para as crianças aprenderem, que eu particularmente não acho muito adequada. Então, se a gente, quando você, por exemplo, menciona a Coreia, poderia falar da Finlândia, por exemplo, eles mudaram totalmente o padrão de estudo. E isso não levou 10 anos, isso levou
30 anos, 40 anos, para que eles pudessem colher os frutos dessa alteração, dessa mudança, né? Então, quando a gente precisa pensar em educação também, não tem como não colocar a educação, e a divulgação científica nesse sentido é bárbara, né? Eu estou aqui já com uma dúzia e meia de perguntas aqui, de conhecimento que eu gostaria de ter, e eu imagino... tendo esse conhecimento, que eu nesse momento não tenho, que ideias que vão surgir para que a gente possa trabalhar e fazer novas coisas, né? Então, uma coisa está ligada à outra, mas enquanto a gente não mudar a educação, a gente não vai conseguir avançar, né? Mesmo que as indústrias reconheçam talentos, vão ser aqueles que se destacaram de alguma maneira. Você não está produzindo uma população inteira com a competência para se desenvolver, né? Então, enfim, eu acho que esse é um ponto importante também. Paulo, olha o pensamento integrado, falando novamente aqui. Eu falo muito de pensamento integrado, sabe? Por conta dos projetos que eu tenho de governança e de transparência pública. Enquanto a gente não pensar de maneira integrada, todas as áreas, não é exatas, não é humanas, não é ciências aplicadas, isso não dá para você gerar conhecimento sem entrar na área do outro. Não tem como, né? Perfeito. Só um comentário que eu queria fazer, que eu acho que, por exemplo, esses países que você citou, né? Eles têm um planejamento de longo prazo, né? Assim, por exemplo, basear a economia nisso, naquilo, assim, eu acho que talvez falta no Brasil, não sei se, né? Seria um planejamento de longo prazo, sabe? Que fosse um planejamento do país, né? Não de um governo, de outro governo, e que realmente fosse precisa ser discutido, pensado, né? Por qual caminho a gente quer seguir. Eu acho que isso é uma coisa que falta, talvez, no nosso país para... Exatamente, esse é um dos princípios, né? Quando Exato. A gente fala de ONU, de sustentabilidade, é ter um planejamento para os próximos minimamente 40 anos, que para um país eu acho muito pouco, muito pouco. Muito pouco não existe, né? Muito pouco. É um planejamento que tenha, sabe, curto, médio, longo prazo, né? Então, realmente, acho que falta isso. É exatamente isso, porque a gente estava conversando aqui na Frente Parlamentar de Urbanismo ontem, que nós precisamos de uma política de longo prazo para Campinas, né? E aqui a gente não tem planejamento, a gente tem fazejamento. As coisas vão fazendo, apagando incêndio todo dia, né? E a própria Secretaria de Planejamento não planeja, ela apaga incêndio diário e faz política de curto prazo para remediar situações, e não para planejar e para prevenir, né? Então, é exatamente isso, a nível de Brasil também, né? Silvana. Quando se planeja, não importa quem esteja à frente, né, da administração. Então, com o planejamento, você dá seguimento para que aquilo seja cumprido, né? A tal da política de Estado e não a política de governo, né? A política de Estado, ela é perene, né? Independente das administrações. Boa tarde, eu me chamo Silvana, sou professora, 30 anos de rede pública. E parabéns, Paulo, porque essa iniciativa é muito importante e eu não tenho visto a Câmara Municipal de Campinas preocupada com a educação, como foi dito por vocês. Parabéns, meninas. Falo meninas porque de forma carinhosa, porque é maravilhoso mesmo ver pessoas, mulheres, né, nessa questão da ciência para encantar as crianças. E o que eu queria dizer a gente precisa mesmo de proposta para a educação. Isso é assunto de campanha de uma porção de pessoas, de candidatos, mas de vias e fatos isso acaba não se concretizando. Parece que a educação está sempre aí largada. Daí a gente vem citar os modelos que deram certo. É verdade, outros países, mas aqui pode dar certo, porque a gente tem um povo criativo, empreendedor, batalhador, né, sofrido. E quando a Ana fala do encantamento, é isso. Eu
penso, né? Eu me aposentei em 2020 e eu fico aqui, minha cabeça não para de pensar numa escola com sentido. E vocês falaram disso. Das coisas fazerem sentido aí, das crianças brincarem com isso e fazer sentido. Porque a escola hoje, ela não está fazendo. Eu estou dizendo isso porque faz 30 anos, quando eu entrei em 88, cheia de sonho, né? Já sonhava com isso. Uma escola que faça sentido. E essa escola vai fazer sentido se der oportunidade para as crianças brincar com a ciência, se verem cientistas, descobrindo. Uma escola também que vai permitir que as crianças sejam empreendedoras, que elas tenham ideias, né, para negócios, que fale aí de educação financeira. Então, tem tudo a ver com essa questão daquele projeto. E uma coisa também que a gente discutiu sempre lá na escola pública, eu fui tanto da estadual quanto da municipal de Campinas, é que a academia fica às vezes longe ali Tiveram várias iniciativas nesses anos que eu estou lá, da academia tentar se aproximar, mas ainda tem uma distância. E quando vocês falaram, por exemplo, do menino que vai fazer... Os meus 3 filhos fizeram Unicamp. Eu mesma fiz especialização na Unicamp. Os 3 se formaram na Unicamp. O que eu vejo com essa questão das bolsas e da ciência e deles ficarem lá pensando, tem que ter tempo para pensar. É que às vezes também os afasta do mundo, vamos dizer, real, de trabalho. E eu também penso nisso. Como é que a gente pode fazer uma parceria? Meu marido mesmo tem uma microempresa e ele vai nas universidades, porque alguém de vocês citou assim, está faltando qualificação. A qualificação que vem da universidade. E aí ele vai atrás de pessoas em universidades, em USP, Unicamp, olha, me indica bons alunos aí que está pesquisando, só que entra naquilo que ela falou muito bem, que como é que faz? Precisa de dinheiro para estudar, e eles acabam, às vezes, deixando, né, a bolsa, tal, porque eles conseguem trabalhar, mas eles também ficam faltando aquela conclusão daquilo que eles estavam estudando. Então, as políticas públicas precisam urgente, e não só de discurso, mas de pensar nisso também. Nessa parceria, alunos de bolsa aí com empresa, sem achar que um está desqualificando o outro. Não precisa ter essa briga, né? Da pesquisa, ou do pesquisador, ou do intelectual, com o mundo real. E a mesma coisa para as crianças. As crianças aprendem de formas diferentes, em ritmos diferentes. E se a gente tivesse essas propostas da universidade lá no chão, lá para propondo essa abertura para que, olha, a gente pode fazer uma escola diferente. As crianças não têm as mesmas habilidades, nós somos diferentes, a gente tem que prezar pelas nossas diferenças, né, nesse aspecto. Somos iguais como direitos, mas nós somos pessoas diferentes nas nossas produções. Então, eu mesma fico aqui o tempo todo pensando uma proposta para levar, né? E para levar e falando, olha, tem um caminho, que às vezes não precisa nem de tanto mais recursos, só precisa olhar de uma forma diferente. E é importantíssimo quando vem essas iniciativas. Só que eu quero deixar aqui um aviso aí não para o Paulo está de parabéns que ele promoveu isso, mas precisamos de mais dessas iniciativas. Mais debates assim, né, para que a gente possa lá chegar no nosso objetivo. Muito obrigada, viu? Alguém mais do público para fazer alguma colocação? Por favor. Segundo meus cálculos aqui, temos 10 minutos, é isso? Tranquilo. Eu vou ser rápido. Não, 10 minutos dá para falar muito. Então, eu quero, na verdade, agradecer. Eu vim para cá quase por acidente, né? Estou ali na casa da Ana, minha filha, estou vindo do Ceará. Mas eu quero continuar no encantamento, porque eu moro numa pequena localidade com 600 habitantes, no litoral cearense. E lá a gente tem feito uma campanha de encantamento dos jovens para que eles ingressem na universidade.
E é uma localidade de pescadores, mas nós temos agora 5 jovens que entraram na universidade pública. E tem um menino, e aí eu estou falando especificamente com vocês duas, tem um menino que a paixão dele é a física e ele não sabe o que fazer com essa paixão. E aí eu quero, assim, até dizer para o Paulo, desculpa falar no primeiro nome, sem qualificação nenhuma, mas, enfim, a minha idade permite, porque, Paulo, qualquer ação que se faça, a gente não controla mais onde ela vai e o que ela provoca. Então, esse momento aqui com vocês, ouvindo a todas e todos, vai chegar nesse menino. Eu fotografei vocês falando, porque eu vou contar para ele, vou mostrar as fotos, né, dos sírios e tudo mais. Já comecei a sonhar em trazê-lo aqui para conhecer o projeto, para ele ver o que é a física, para além do livro didático. Esse menino, numa visita que a gente fez na Universidade Estadual, ele ficou paralisado com um planetário que tinha lá, que é algo extremamente simples, mas os olhos dele brilharam. Então, eu acho que o encantamento se dá no encontro humano. E é isso que eu quero agradecer, porque, mais do que cientistas, a base é um sentido de humanidade, um estado de humanidade que anima cada palavra de vocês. E isso não tem preço, e isso permanece. E isso vai viajar comigo para o Ceará, e com certeza lá vai circular com as brisas dos encontros do rio com o mar, com o mangue, que é berço de vida, e depois eu conto o que vier daí. Muito obrigada. Como é que ela chama? Muito bom, Rosa. Fugiu o nome aqui. Essa entrevista, essa reunião, ela vai ficar gravada na TV Câmara. E aí depois a gente vai disponibilizar o link, né, para você mostrar para o... Esqueci o nome do nosso futuro cientista. E será um prazer recebê-lo aqui em Campinas quando ele vier. Bom, a gente já está caminhando para o final, acho que nenhum do público vai falar. Não sei se alguém mais da mesa quer falar mais alguma coisa. Eu vou passar para vocês fazer as palavras finais, mas já me antecipando aqui, dizendo que o objetivo da comissão é dar voz e luz para vocês que fazem esse trabalho científico para Campinas e para o Brasil. E contem com a gente para qualquer iniciativa que vocês pensarem, qualquer proposta, vamos fazer algo diferente, vamos propor um projeto, vamos fazer uma iniciativa tal, vamos fazer um programa, contem com a gente. O espaço aqui é de vocês, a casa é de vocês. Convidem mais colegas, proponham outros eventos, sintam-se em casa para fazer isso e a gente fica honrado de receber vocês e poder contribuir um pouquinho para ventilar esse trabalho maravilhoso aí. Então, palavra com a Ana novamente. Bom, eu queria, na verdade, só agradecer o espaço de poder falar um pouco do que a gente faz, de como faz. E essa ideia que, assim, eu sempre me emociono, na verdade, falando de ciência, né? Parece uma coisa meio clichê, assim, mas é um clima. A gente vive de clichês, né? Reais, na vida real. Então, é sempre muito bom falar sobre o que a gente faz e sentir que existe possibilidade de interlocução, na verdade, de diálogo, de construção coletiva. Eu acredito muito nessa construção de muitas pessoas, né? E num espaço de construção de políticas públicas, que também é sempre a via que eu acredito. Eu acredito que as políticas públicas podem fazer diferença na vida das pessoas e é por elas que nós temos que batalhar, né? Então, eu queria muito agradecer, estar aqui do lado das minhas colegas, né, que eu admiro tanto, em instituições que eu admiro tanto também. Então, estou muito feliz com a tarde, muito obrigada. Agradecer a todo mundo também que está nos acompanhando, né, pela internet. E é isso.
Bom, eu também só posso agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, pela iniciativa. Eu acho que sempre é muito importante a gente ter essa possibilidade de trazer algumas questões das nossas atividades e profissão. Enquanto a Ana estava falando, eu estava pensando que eu recebia o pessoal do primeiro ano na faculdade, muitas vezes a pessoa falava assim, eu não queria fazer farmácia e bioquímica, eu queria fazer outra coisa. Eu falava assim, o que você queria fazer? E aí eu dava um jeito de juntar aquilo que a pessoa achava que queria fazer com aquilo que ela estava fazendo no momento. E eu acho que isso é uma coisa importante, né? A gente tentar buscar sempre uma forma de permitir que as pessoas exerçam as suas atividades profissionais com muito prazer. Mas não é só isso que a gente realmente precisa pagar conta, né? A gente precisa dar incentivo para que essas pessoas possam se desenvolver de alguma maneira, mas que tenham um reconhecimento profissional, né, e financeiro também, né? E é por isso que vai movendo o nosso mundo. Infelizmente, a gente precisa disso também. Então, não é só ciência, não é só prazer, né? Mas, com certeza, o fato de você exercer uma atividade que você tem prazer, que você gosta, realmente assim melhora as coisas, né? O seu dia a dia, a sua rotina, né? Você ter paixão naquilo que você está fazendo é fundamental. E poder ter a oportunidade de falar sobre isso, né? E buscar uma mudança, uma melhoria para a população, para as crianças, para as mulheres que têm toda a condição, né, de chegar em cargos importantes e poder mudar a direção de como a ciência ela é conduzida. Então, eu acho que isso também é fundamental e então eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar mostrando que isso é possível e a gente torce para daqui uns 40 anos a gente tenha mudado um pouquinho o perfil da cidade. Obrigado. Bom, eu também só mais agradecer, né, então essa oportunidade e falar para as pessoas, né, se alguém, né, pensa em seguir essa carreira científica. Então, temos exemplos aqui, né, de que é possível, né, mulheres, homens, né, então, sigam em frente, né, e qualquer coisa a gente está à disposição também para qualquer dúvida ou se quiser discutir qualquer coisa. Então, é isso. Obrigada. Eu agradeço também, agradeço as colocações, principalmente da Rosa. Mandar um beijo para o Vinícius, né, que vale a pena estudar física e estudar vale a pena, né? Que às vezes a gente acha que só ralar é bobo, não, vale a pena. E professora, tem uma iniciativa muito legal, eu falei do curso para professores do Síncrotron, mas a Ilum, que é uma escola, um modelo de escola novo para o ensino superior, mas acho que é um modelo que poderia ser expandido para outros graus, né? De uma escola mais individualizada e que faça sentido, que eu acho que, infelizmente, ela não pode ser grande, porque você não pode padronizar, né? A padronização é o que acaba matando. Então, muito obrigado por se interessar por isso. Eu já faço parte de algumas iniciativas vindo da academia para tentar ir para a escola e muitas vezes é muito difícil, porque o professor está sobrecarregado, a gente acaba chegando com mais coisa para fazer. Realmente, eu quero realmente que as crianças façam mais perguntas e tal. Então, assim, não é sempre que a gente tem, mas eu tenho tido uma experiência incrível com professoras como você, em Sumaré, em Campinas, que tem essa abertura e eu acho que passa por aí também. O sistema precisa ser mudado, mas só vai ser mudado também se ele for abraçado por quem está dentro do sistema. Já os professores são... Minha mãe era professora e eu sei que era uma vida muito complicada, muito dura, né? A gente não é o melhor pagamento também, comparado com cientista. Não vamos nem começar a falar sobre isso. Mas parte dessa valorização também por parte dessas pessoas que têm que ser valorizadas e precisam de todo o nosso apoio também, senão a gente não vai mudar nada, né? Então, a gente precisa mudar a escola, mas partindo do que está funcionando já. Obrigada. Obrigada.
Então, mais uma vez, obrigado às 4 participantes aqui pelo tempo de vocês, pela aula e pelo exemplo que vocês representam para todos nós, para nossas crianças, para quem almeja galgar o caminho da ciência e da tecnologia. Então, é possível, vocês estão aqui, vocês são um exemplo e nossos parabéns, nossa admiração. Parabéns para vocês que estiveram todos aqui presentes, porque a gente sabe a dificuldade que é no meio da tarde estar aqui, né? Todo mundo deixou de fazer um monte de coisas aqui para aprender um pouco. Então, muito obrigado pela presença de todos que nos assistiram em casa, que ainda vão assistir, e a todo o corpo técnico da Câmara que nos auxiliou aqui para que esse evento acontecesse. Muito obrigado e até a próxima. E como prometido, estou aqui ao vivo com o vereador Paulo Gaspar, que preside a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia e acabou de presidir essa que foi a 4ª reunião ordinária, que foi uma aula para a gente, vereador. Muito bacana essa oportunidade de trazer essas mulheres com um currículo tão incrível aqui para conversar com a gente. Qual a importância de trazer tudo isso para o público de casa? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos estão assistindo. É realmente uma honra muito grande receber essas 4 professoras cientistas que fazem tanto pela cidade de Campinas, são representantes da Unicamp, da PUC, do CNPEM, são mulheres vencedoras que, além de dar conta de todo o trabalho de uma pessoa comum que elas têm que ter, elas são pessoas de excelência dentro das suas áreas, vieram trazer um pouco da sua expertise para nós e nos animar com esse exemplo que é possível sempre a gente galgar espaços maiores dentro da nossa cidade, dentro da ciência e tecnologia, que é o que essa comissão reza, né? E a gente aqui, enquanto comissão, tem esse dever de trazer essas figuras e mostrar a importância do trabalho delas. Elas colocaram aqui os trabalhos que elas realizam, principalmente aqui nessa época de pandemia, que foi uma época bem difícil e que se não fosse a ciência, não sabemos onde é que nós estaríamos hoje, né? Estamos dando graças a Deus que estamos saindo desse período negro, mas graças às vacinas, graças a toda a ciência, a gente está conseguindo aqui presencialmente, sem máscara, estar falando de novo. Obrigado. E acaba sendo uma inspiração também para o público de casa que quer ser cientista, mulheres na ciência, né? Ainda mais isso, né? As mulheres cada vez mais protagonistas, seja nos espaços públicos, seja na ciência. E a gente tem que admirar, incentivar e oferecer esse espaço, essa Casa Legislativa, para promover sempre essas pessoas incríveis e que com certeza voltarão aqui a esse espaço, elas trazendo mais pessoas para que a gente possa sempre incentivar a ciência e tecnologia aqui em Campinas. Obrigada, vereador, pela entrevista. Até a próxima reunião da sua comissão. Muito obrigado, Mariana. Parabéns aí pelo seu trabalho. Muito obrigada, vereador. E para você aí de casa, a dica que a gente sempre deixa é que todas essas reuniões ficam disponíveis na íntegra pelo nosso canal do YouTube, TV Câmara Campinas. Nossas redes sociais têm todo o nosso conteúdo, nosso acervo inteiramente gratuito para você acessar da onde você estiver. Uma boa tarde a todos e até a próxima. TV Câmara, Campinas. O presidente da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara de Campinas convoca, nos termos do Regimento Interno do Legislativo, a 19ª audiência pública, que será realizada no dia 1º de junho de 2022, quarta-feira, às 9h30 da manhã, no